versículo de número 4, Atos capítulo 27, diz assim: E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Versículo 7. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Nido, não nos permitindo o vento ir mais adiante. Versículo 10. Dizendo-lhe: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Versículo 13. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se da vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois, deu nele um pé de vento chamado Euro-Aquilão. Euro-Aquilão. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão é tudo, nos deixamos ir à toa. 18. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Versículo 20. E não parecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos de toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam esse incômodo e esta perdição. Mas agora vos ademoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentados a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. 26, e contudo é necessário irmos dar numa ilha. Que ilha é essa? Versículo 1, capítulo 28. E aqui eu finalizo. Havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta. Tome o seu assento, adorando e glorificando o nome do Senhor. Irmãos, a passagem que nós acabamos de ler é uma passagem bastante conhecida porque trata já dos últimos momentos, ou por que não dizer, dos últimos capítulos de Atos dos Apóstolos. E vai tratar também sobre a terceira e última viagem missionária do apóstolo Paulo. A primeira viagem missionária, nós vamos ler em Atos capítulo 13, quando o próprio Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, ali inicia-se a primeira viagem missionária de Paulo, juntamente com Barnabé e o sobrinho chamado João Marcos. Paulo vai para a região da Ásia, planta algumas igrejas e volta. Capítulo 15 e capítulo 16, vai acontecer agora a segunda viagem missionária. Só que Barnabé já não estará mais com o apóstolo Paulo, por causa de uma discussão de ideias que teve entre os dois em relação ao sobrinho de Barnabé, chamado João Marcos. Por quê? Porque na região da Panfilha, na primeira viagem missionária, o moço vai abandonar o tio, abandona o apóstolo Paulo e volta para a cidade de Jerusalém. E na segunda viagem, Barnabé quer levá-lo novamente e Paulo não quer. E a Bíblia vai dizer que houve uma contenda entre eles dois. Essa palavra contenda, no sentido original, significa uma discussão de ideias entre os dois servos de Deus. O que vai acontecer agora? Vai haver duas equipes missionárias. Ao invés de haver uma, há duas equipes agora. Barnabé, juntamente com João Marcos, parte para a região de Chipre. Paulo, juntamente com Timóteo, e vai para a região agora da Europa. Capítulo 18, capítulo 19, vai acontecer a terceira e última viagem missionária do apóstolo Paulo. Só que essa viagem ela é diferente. Por quê? Porque Paulo vai voltar em algumas regiões aonde ele já tinha plantado algumas igrejas, e ele vai voltar para fortalecer a fé de alguns irmãos.
E você percebe pelo capítulo 18 a seguir que Paulo vai ter algumas dificuldades no campo missionário. E aí, capítulo 19, inicia-se então algumas perseguições que vai gerar um problema com Paulo, a ponto dele apelar para César, porque Paulo agora era prisioneiro e, como cidadão romano, ele precisava então apelar para César. Agora então vai acontecer que ele vai para Roma, porque na verdade ele está em Cesareia, e de Cesareia ele vai navegar para Roma, porque ele fez esse apelo para o rei. O que vai acontecer? Vai acontecer que Paulo tinha um desejo muito grande de conhecer Roma. O desejo de Paulo, o sonho de Paulo era conhecer a cidade de Roma. Tanto é que Atos capítulo 19, versículo 21, o texto diz assim: e cumprido essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia, pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me também ir a Roma. Romanos capítulo 1, versículo 15, vai corroborar com essa ideia de Paulo, quando o texto diz assim: e assim quanto está em mim, estou pronto também a vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Então nós temos aqui o desejo do apóstolo Paulo sendo cumprido, mas não conforme ele queria, ou seja, para ter a liberdade que ele precisava para anunciar o evangelho na cidade de Roma. Por quê? Porque ele está indo como um prisioneiro. Então o que vai acontecer? Paulo vai mostrar para nós nessa narrativa bíblica aqui, melhor dizendo, Lucas, vai mostrar para nós nessa narrativa bíblica aqui, que essa viagem foi extremamente perigosa. Foi uma viagem com muitos problemas, com muitas percas materiais e danos também. Então você vai aprender que Paulo vai enfrentar algumas dificuldades para chegar aonde Deus gostaria que Paulo estivesse. Geralmente isso acontece com a nossa vida, porque às vezes nós queremos estar em um lugar conforme a nossa vontade, e às vezes a nossa vontade não pode prevalecer contra a vontade divina. E a vontade divina, às vezes, tem caminhos tortuosos, caminhos difíceis, tem turbulências, tem problemas, tem dificuldades, mas nós precisamos entender que quando o Senhor nos envia, Deus está no controle da situação. Aleluia. Aí o versículo de número 4, o texto diz assim: e partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Olha o que Paulo está dizendo para nós. Os ventos eram contrários. Versículo 7 diz assim: e como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Nido, não nos permitindo o vento ir mais adiante. Versículo 14, não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Isso aqui que me chama a atenção, é esse nome desse vento, Euroaquilão. Esse vento aqui, ele era conhecido pelos marujos do Mediterrâneo como o vento gregal. Isso nos mostra que esse vento, ele é muito violento e é extremamente perigoso para as embarcações daquele contexto. Havia algumas embarcações que, quando batiam contra este vento, geralmente elas naufragavam. Então nós entendemos aqui que esse vento contrário, na verdade, na vida do cristão, nós podemos entender que ventos contrários são notícias ruins, é uma notícia de alguém que está enfermo, é um problema que nós enfrentamos, é uma enfermidade que nós enfrentamos, de repente uma notícia ruim. Então tudo isso são ventos contrários na nossa vida, espiritualmente falando. Só que precisamos entender que esses ventos que sopram contra a nossa vida não é para nos matar, não é para nos destruir. Pelo contrário, o vento contrário na Bíblia traz alguns benefícios para a nossa vida espiritual. Por quê? Porque vai acrescentar experiências na nossa vida com Deus. E para fazermos a obra de Deus,
O cristão não pode fazer a obra sem experiência. Ele precisa vivenciar esses momentos únicos que Deus tem reservado para quem Ele chamou para a sua obra, para vivenciar essas experiências com Deus. Então esse vento aqui chamado Euroaquilão, ele vai fazer algumas coisas e nós vamos aprender aquilo que esse vento vai fazer. Primeira coisa que ele vai fazer está no versículo de número 15, quando o texto diz assim: sendo o navio arrebatado. O que ele faz? O vento Euroaquilão, ele vai arrastar com violência esse navio. Essa palavra arrebatado aqui é impelir com força, é chegar com força. Então esse contexto aqui está mostrando que o vento está arrebatando o navio. E o que significa isso aqui? Sabe quando tudo vai bem? A navegação estava boa, a navegação estava tranquila. Só que quando o vento chegou, perdeu-se o controle da situação. E um dos momentos terríveis da nossa vida, uma das sensações ruins da nossa vida, é quando nós perdemos o controle da situação. Isso acontece quando nós estamos vivenciando algum tipo de problema na vida cristã. Quando você perde o controle, quando você não tem noção do que fazer, e parece que quanto mais você clama, aí parece que o Senhor fica em silêncio. Só que nós precisamos entender que tudo isso é um acrescento para a nossa vida cristã, para as nossas experiências com Deus. Por quê? Porque com certeza Deus tem uma grande obra na sua vida e você não pode chegar lá de qualquer maneira. Porque que graça teria quando alguém perguntasse para você: e aí, o que você passou durante a sua caminhada com Deus? O que aconteceu com você durante a sua caminhada com Deus? Como você chegou até aqui? Fale para mim. E de repente você olha para a pessoa e diz assim: olha, eu não passei por nada, minha vida sempre foi muito boa, nunca passei por problemas, nunca passei por dificuldades, nunca passei por fome. Então que graça teríamos de contar isso para uma pessoa? Então precisamos entender, irmãos, que quando esse vento vem nos arrebatar, é Deus ensinando verdades espirituais e acrescentando experiências na nossa vida cristã. Esse vento não vai naufragar o teu barco, você não vai morrer, você não vai naufragar. Pelo contrário, Deus está no controle da situação, Deus está no controle da tua vida. Você pode ficar tranquilo que esse vento Euroaquilão é para beneficiar a tua vida cristã. Aleluia! Uma outra coisa que esse vento fez, versículo ainda de número 15, o navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento, e assim cessamos a manobra e ficamos à deriva, ali nos deixamos ir à toa. O que o vento fez? Esse vento aqui imobilizou toda a embarcação e os 276 homens que estavam dentro daquele navio. Olha que situação difícil. Além de perder o controle, outra coisa profundamente desagradável, e no momento deste de crise, é a imobilidade. O que significa isso na nossa vida cristã? É quando nós não temos ação diante da situação que nós estamos vivenciando. Sabe aquele momento que você busca uma direção de Deus, quando você busca tomar uma atitude, mas você fica imobilizado, porque você não sabe o que fazer para contornar a situação. Parece que você olha para a direita, não tem saída, para a esquerda não tem saída, retaguarda não tem saída, para frente não tem saída. Aí lembramos do salmista, Salmos 121, eleva os meus olhos para o monte,
de onde me virá o socorro? De repente você entrou aqui essa noite na mesma situação do salmista. Você não está vendo uma luz no fim do túnel, você não está vendo uma solução para o problema enfrentado, mas eu digo para você nessa noite: olha para o alto, de onde vem o teu socorro, o meu socorro, de onde ele está sentado, o Todo-Poderoso. Ele está lá para abençoar a igreja de Somerville. Quem crê comigo, levante as mãos e adore o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Mais uma coisa que esse vento fez, o Euroaquilão, versículo 20 diz assim: e não aparecendo já há muitos dias, o que? Nem o sol, nem as estrelas, caindo sobre nós, uma tão pequena tempestade, fugiu-nos de toda a esperança de nos salvarmos. A terceira coisa que o vento tirou desses homens aqui foi o referencial, a orientação. Por quê? Porque os marinheiros, eles se conduziam através das estrelas, através do sol, através da lua. E o texto é claro: não aparecendo já alguns dias e caindo sobre eles uma grande tempestade, fugiu a esperança até a ponto de salvar-nos. Paulo ficou tão desesperado, o próprio apóstolo Paulo, que ele chegou a pensar que para eles já não havia mais salvação, não havia mais uma saída. O que o Paulo pensou aqui, nas suas fraquezas, como homem, ele pensou que era o momento da sua morte. Porque o texto é claro: fugiu-nos a esperança, a ponto até mesmo de nos salvarmos. Olha a situação que ele se encontrava. Eles não tinham uma orientação, eles não tinham uma direção. E uma das piores coisas da nossa vida é quando nós perdemos esse referencial. É quando nós não temos um norte para a nossa vida, um guia para onde é que nós vamos, o que eu vou fazer, o que eu vou poder mudar nessa situação, nessas circunstâncias que eu estou vivenciando, nas tempestades da vida, o que eu vou fazer? Essa é a pergunta em que muitos de nós já fizemos em algumas circunstâncias da nossa vida. Quem aqui nunca parou para falar com Deus e disse: Senhor, o que eu vou fazer agora? Onde que eu vou? Para que lugar que o Senhor quer me levar? Para que lugar que o Senhor quer me conduzir? Deus, me dá uma orientação. Deus, me dá um norte para a minha vida. Conduza-me através do teu Espírito Santo. Quem nunca perguntou isso? E às vezes parece que Deus não responde nada e permanece em silêncio. Mas tudo isso são lições para a nossa vida espiritual. Tudo isso são lições que Deus está mostrando para nós, para termos que a nossa dependência não deve ser do homem, mas a nossa dependência deve ser do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai te conduzir, é Ele que vai te orientar, é Ele que vai te nortear. De repente você entrou aqui essa noite, ser um norte para a tua vida, ser uma direção para a tua vida, ser uma resposta para a tua vida. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar, nessa noite, para te conduzir, para te orientar. Você vai sair lá fora hoje com um novo posicionamento de Deus para a tua vida. Ele não vai deixar você sozinha, Ele não vai deixar você sozinho, porque o Espírito Santo está em nosso meio. Oh, aleluia! Quem quer, diga glória a Deus comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Você não está sozinha, você não está sozinho. O Espírito Santo está conosco. Tirou a esperança, dissipou a nossa esperança. E agora eu vou morrer.
perderam a esperança. Quantas pessoas hoje andam sem esperança? O que é esperança? Fala de esperar. Aí eu me lembro de um texto de Isaías, capítulo 64, versículo de número 6. O texto diz assim, versículo 6, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, nem com um Deus além de ti, que trabalha para quem? Para aquele que nele espera. Então Deus só trabalha por alguém que está na esperança, por alguém que está esperando. Quem é que está esperando aqui? Deus está trabalhando por você. Deus está movendo céus e terra por você. Deus está movendo tudo ao seu favor. Você pode ficar tranquila, porque enquanto você mantém a chama da esperança, Deus está pelejando pela tua vida, pelejando pela tua causa, guerreando contra os demônios que lutam contra a tua vida. Então maior é Deus que está conosco do que o que está lá fora. Se você quer, diga glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, veja bem. Nós temos aqui agora um contraste entre essa situação que o vento euroaquilão trouxe ou tirou, e agora sobre o que Deus faz nesse euroaquilão, nesse momento. Versículo 23, o texto diz assim: porque esta mesma noite um anjo de Deus, a quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Aleluia. Irmão, isso aqui é muito maravilhoso. Aleluia. O que Deus faz, pastor, nessa turbulência toda? Deus manifesta a tua graça. Aleluia. É uma boa notícia. Sabe quando nós estamos, irmãos, naqueles momentos tão difíceis, aqueles momentos que parece que não tem uma solução para nada. Aí de repente você ouve a voz do meigo nazareno dizendo: filho, filha, eu estou contigo, não te desampararei, eu te ajudo, eu te remi, eu sou teu Deus, eu sou contigo, eu vou te ajudar, eu vou te advogar, eu vou te auxiliar. A graça de Deus sendo manifestada na nossa vida, até porque Deus sabe até o momento das nossas forças finais. Quando você chega, diga: Deus, eu não suporto mais, eu não aguento mais. É nesses momentos que Ele aparece com a sua voz meiga para acalentar a tua alma aflita, angustiada. Então pare de ficar questionando a Deus, porque Deus vai manifestar da tua graça. A graça nós entendemos que é um presente que nós recebemos, mas que ninguém merecia. Então nessa noite eu estou aqui, é por causa da graça. Eu prego por causa da graça. Você está aqui por causa da graça. Você ora pela graça, jejua pela graça, faz a obra de Deus pela graça. Você veio nessa noite pela graça. Você abre as mãos, abre a boca e diz glória pela graça. Então a graça de Deus se há manifestada nessa noite. Se você crê, recebe a graça, recebe a presença. Ela está aqui nessa noite, está sendo manifestada na nossa vida. Quem crê, diga glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O que Deus faz no meio desse euroaquilão? O Senhor manifesta, dizendo para nós termos bom ânimo. Versículo de número 22. Mas agora vos ademoesto que tenhais bom ânimo, porque ninguém aqui perderá a vida, mas somente o navio. Olha que palavra maravilhosa. É a mesma que os discípulos receberam em Mateus 14, quando estavam desesperados, achando que iriam morrer. Jesus disse para eles: tenha bom ânimo. Aleluia. O que significa isso? É uma transferência de responsabilidade. Por que eu falo isso? Porque o texto é claro.
tenhais, ou tem de bom ânimo. Ele não disse, eu vou te dar ânimo. Não. Ele disse, tende, ou tenhais. Quer dizer que eu preciso fazer por onde? Aí nós entramos em Provérbios 24, versículo 10. O que diz lá? Se no dia da tua angústia, ou se te mostrares fraco, no dia da tua angústia, a tua força é pequena. O que significa isso? É aqueles cristãos que pagam de vítima para o pastor. Eu não consigo nada. Eu nunca vou ser nada. Eu não consigo reger, eu não consigo pregar, não consigo cantar, eu não vou conseguir aquele emprego mesmo, nunca vou aprender o inglês, nunca vou aprender isso. Irmãos, aí Salomão diz assim, assim como você imagina na tua alma, assim será. O que isso significa? Quanto mais você pagar de vítima, é aí que você vai ficar no lugar das próprias condições que você impõe para a tua vida. Então pare de ficar falando que você não pode, que você não faz, que não vai conseguir. Por quê? Porque dentro de você existe um poder capacitador chamado Espírito Santo, que vai te ajudar a vencer todos os obstáculos. Então a palavra de Deus nessa noite é: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Uma terceira coisa que ele faz. Versículo 24. Olha o que o texto diz. Dizendo Paulo, não temas. Olha que interessante. Não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Isso aqui é interessante porque essa palavra não temas, nós encontramos, por exemplo, 487 mandamentos de Jesus no Novo Testamento, tanto de forma direta ou indireta, e deixo o mais repetido, é a palavra não temas. Porque quando você teme, é a mesma coisa que você disser assim, olha, eu não tenho fé para vencer a circunstância. Quando você fica com medo, temeroso, nesse sentido de ter medo, você está dizendo, olha problema, olha gigante, olha muralha, o meu Deus não é páreo para tudo isso. O meu Deus não pode vencer tudo isso. Por quê? Porque você está com medo. O medo aqui é a mesma coisa que você dizer, olha, eu não tenho fé nenhuma. Por quê? Porque geralmente, irmãos, aonde existe fé, o medo não chega. Aonde existe confiança, o medo não tem poder. Aonde existe a crença, crer em Deus, você pode ter certeza que nada vai poder destruir a sua vida cristã, a sua caminhada com Deus. Então precisamos entender que o fundamento da nossa fé é acreditar que mesmo que eu não estou vendo, eu creio que Ele está trabalhando. Eu creio que Ele está fazendo. Eu creio que Ele está realizando. Então pare de ter medo. É uma das armas do diabo. O diabo, irmãos, quando ele se manifesta naquela luta ali, naquele momento em que Golias estava há 40 dias ali dizendo, quem é o homem aí em Israel que pode lutar comigo? Quem é o homem que pode lutar e se me vencer, eu vou ser servo de vocês por 40 dias. Ele amedrontou toda a nação de Israel. E eu te pergunto uma coisa para vocês. Ele pegou em uma espada para lutar contra Israel? Ele pegou em alguma lança para fazer alguma coisa contra Israel? Não. Só o quê? Só no grito. Mas é o grito do medo. Viu como é que o diabo faz? Ele te afugenta somente pelo medo. Ele cria uma situação em que você fica com medo e você fica sem ação. Porque geralmente o medo causa isso. Nos deixa a nossa vida sem uma atitude, sem uma ação. Nós ficamos paralisados, imobilizados. E é isso que o diabo quer fazer com pessoas que não conhecem o poder da fé. Porque você não vai ver na Bíblia a oração que agrada a Deus, o jejum que agrada a Deus. Mas você vai ver que sem fé
é impossível. O quê? Agradar a Deus. Por quê? Porque é através da fé que eu mantenho esse relacionamento com Deus. O que ele faz, pastor, nessas circunstâncias do vento euroaquilão? Versículo 44. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. O que Deus faz? Deus vai te conduzir em segurança. É isso que Deus faz. Eles chegaram a um porto, chegaram a uma ilha chamada Malta, e ali era o lugar especificamente onde Deus tinha reservado para o apóstolo Paulo chegar. Aí o versículo 10 e 11, o texto diz assim, dizendo-lhes, senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda. Olha só, versículo 10. Há de ser incômoda e com muitos danos, não só para o navio e carga, mas também para nossas vidas. Olha o que Paulo está dizendo aqui, presta atenção. Paulo está dizendo que a navegação seria incômoda e traria danos. Aí o que me chama a atenção no versículo 11, por gentileza, mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Olha só, preste atenção aqui. Ele não tinha nenhuma fé no que Paulo dizia. Ele não cria no que Paulo estava dizendo, mas ele cria mais no piloto e no mestre do que nas palavras do apóstolo Paulo. O que nós aprendemos aqui? Ouvir a voz de Deus vai nos livrar de incômodos e perdas na nossa vida com Deus. Sim ou não? Quantos de nós já passamos por momentos difíceis e ainda falamos, eu estou numa luta com Deus? Não é, é você que procurou. É você que causou. Por quê? Porque você não ouviu a voz de Deus. Biblicamente falando, nós temos 3 vozes na Bíblia. A voz do homem, a voz de Deus e a voz do diabo. Então, quando alguém chega para falar alguma coisa para você, você precisa ter discernimento para saber quem é que está falando. Às vezes você acha que é Deus e não é. Às vezes você acha que é o diabo e não é. Às vezes você acha que é o homem, de repente pode ser o diabo. Às vezes você acha que é o diabo e pode ser Deus. Então é por isso que precisamos ter o dom do discernimento, para não sermos enganados por vozes que não é a verdadeira voz de Deus. Nós temos um grande exemplo bíblico de Jonas. Por não ouvir a voz de Deus, os marinheiros sofreram perdas e danos e incômodos por causa de uma teimosia de um homem. E detalhe, meus irmãos, o dia que você não ouvir a voz de Deus e você entrar numa luta, numa tempestade, porque você quis, interessante que as circunstâncias, o problema, o que vai acontecer com a nossa vida, as consequências, não é em relação somente a nós, mas é todos aqueles que cercam a nossa vida. Ou seja, é o meu filho, é a minha filha, é a minha esposa, às vezes é o esposo, às vezes é os amigos. É por isso que eu sempre ensino na minha igreja: cuidado com quem você está ajudando. Cuidado com quem você está estendendo a mão, porque às vezes Deus está provando e você está tentando ajudar e você vai contra Deus. Cuidado para você não entrar na luta dessa pessoa que você de repente está querendo ajudar por compassividade, mas você precisa entender que tem coisas que é Deus pesando a mão para ensinar aquela pessoa algumas verdades. Então, quando eu ouço a voz de Deus, eu entendo que eu vou me livrar de algumas dores, de alguns incômodos e de algumas percas materiais e até mesmo espirituais. Então, aprenda a ouvir a voz de Deus. Aleluia. Versículo 19. Olha o que o texto diz. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Por que eles fizeram isso? Lembra
da embarcação que Jonas estava, eles começaram a lançar os pertences, as fazendas, o que seja, aquilo que eles tinham de mais precioso, foram lançando para tentar contornar a situação da tempestade. Aqui não foi diferente. A tempestade vinha para assolar o barco, para tentar naufragar o barco. O que eles fizeram? Eles começaram a tirar. Vou tirar isso, vamos tirar isso, vamos jogar isso, vamos jogar isso. Eles começaram a perder, a jogar no mar aquilo que estava dificultando a navegação. Agora, vamos trazer para a nossa vida espiritual. Qual é o peso que está atrapalhando você navegar em águas tranquilas com Deus? Qual é o peso que nós estamos carregando, que está atrapalhando a nossa vida emocional, sentimental? Qual é o peso que você carrega? É o peso da culpa? É o peso da mágoa? É o peso da discórdia? É o peso da falta de perdão? Você precisa de repente liberar o perdão? Então tira esse peso da sua alma essa noite. Você entrou aqui carregado, cansada, e não é cansaço de trabalho não, é um cansaço da sua alma que está cansada. Por quê? Porque você ocasionou isso aí, você criou isso aí. Por quê? Porque você não perdoou. Você é alguém que tem ressentimentos lá do passado, que guarda mágoas do passado, de repente do teu esposo, da tua esposa, do teu pai, da tua mãe. Hoje é o dia de aliviarmos a bagagem e sairmos em paz com Deus e com o nosso semelhante. Aleluia! Você precisa tirar esse peso que está em você. Tira, lança fora, perdoa. Resolva liberar o perdão. Arranca essa mágoa que está causando problemas físicos, doenças em você. Eles lançaram. Então nós precisamos entender, irmãos, que tem coisas que não pertencem a nós. Tira fora. Joga fora. Aleluia. O texto diz que se eles tivessem ouvido o que Paulo falou, eles teriam evitado grandes incômodos e percas. Aí depois, agora, aqui eu finalizo. Depois de um grande naufrágio, Paulo chega agora em uma ilha chamada, aqui eu encerro, Malta. Ou seja, Deus conduziu Paulo ao propósito. Agora, o que me chama a atenção aqui, irmã Silvana, qual é o significado da palavra Malta? Quem sabe? Diga assim comigo, terra do mel. Significa isso. Porque lá havia uma produção de mel. O que nós aprendemos? Depois de um naufrágio, terra do mel. Depois de dificuldades, terra do mel. Depois das enfermidades, terra do mel. Depois dos grandes problemas, terra do mel. Depois de portas fechadas, terra do mel. Depois do vale, terra do mel. Depois do deserto, Deus tem terra do mel para vocês. Êxodo 3, versículos 7 e 8 a seguir. E a Bíblia diz que Deus desceu para falar com Moisés. Ouviu o clamor do povo e disse: eu vou livrar esse povo, vou fazê-lo subir a uma terra que mana leite e mel. O que fala isso? Fala de abundância que haveria naquela terra da promessa. Sabe o que Deus tem para a sua vida nessa noite? Abundância. Você vai comer o melhor dessa terra. Isso que você passa é momentâneo. Nós temos as lutas, os problemas, são etapas, são fases da nossa vida. Mas esse vento não dura para sempre. A terra do mel está chegando. Quem crê se coloca de pé.
Aleluia. Primeiramente, tem alguém em nosso meio que não é crente? Alguém que precisa reconciliar com o Senhor? Quem aqui não é crente? Eu quero conhecer você. Só levanta a mão assim para mim te conhecer. Quem não é crente? Eu quero só te conhecer. Aonde está você? Pastor, não sou crente, eu vim aqui porque alguém me convidou. Aonde está você? Temos alguém? Alguém que precisa reconciliar com Deus. Aonde está você? Alguém que precisa voltar para os caminhos do Senhor. Aonde está você? Venha, eu te aguardo essa noite. Eu preciso orar pela sua vida. Preciso orar por você. Venha, o propósito de Deus ainda está de pé. A promessa de Deus ainda está de pé. Aonde está você? Pela última vez eu te chamo. Vamos orar aqui pelos irmãos. Pela última vez. Aonde está você? Venha. Pastor, eu estou com vergonha. Não precisa ter vergonha. Venha à frente. Venha à frente. Temos alguém? Olha do seu lado, de repente tem alguém que precisa vir à frente. Eu vou orar pela igreja. Pastor, Deus falou muito comigo. E eu preciso de uma vitória. Preciso de um milagre. Eu quero orar por você. Vem à frente. Pastor, eu posso? Vem à frente. Vem à frente. Você que sentiu que a palavra falou com você. Venha. Eu preciso orar por você. Eu preciso orar pela sua vida. Do jeito que está não vai ficar. Pode vir. Pode vir. Já já as nossas irmãs vão louvar enquanto eles estão vindo. Isso, venha. Pode vir, meus irmãos. Venham, venham. Em nome de Jesus. Pastor, eu não sou batizado no Espírito Santo. Quem crê que Jesus batiza ainda nesses momentos finais? Vamos fazer um desafio aqui de 5 minutos para quem não é batizado no Espírito Santo. Vem aqui na frente. Fica aqui nesse espaço aqui, ó. Quem não é batizado, venha. Rápido. Venham, irmãos. Pastor, eu tenho um desejo de receber o batismo no Espírito Santo. Então é hoje, venha. Aproveita o momento. Aleluia. 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 A igreja que ficou atrás, estende as mãos para cá, Senhor. Estende as mãos. Vamos abençoar esses irmãos aqui. Deus tem milagres para a nossa vida. E você vai falar com Deus agora. Conte os teus problemas para Deus. Conte o que está acontecendo para Ele. Pode falar, vai falando. A glória de Deus está aqui. A presença do Espírito Santo está aqui. Ele quer te encher essa noite. Comece a adorar a Deus aonde você está. Senhor, derrama sobre nós esta brisa do teu Espírito Santo. Senhor, sopra, sopra sobre nós. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, venha manifestar da tua graça sobre nós, da tua presença sobre nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja renovado agora. Seja renovado agora. Ó Deus, entra no barco do teu filho, Senhor. Entra nessa embarcação. E a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos.
A tua presença é real em nosso meio. Ó Deus, ó Deus, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O vento não vai naufragar. O vento não vai destruir. Ninguém vai impedir o que Deus tem na sua vida. Levante assim as mãos e diga: a vitória é minha. Pelo nome de Jesus, eu sairei daqui com a minha bênção. Em nome de Jesus. Tome o seu assento adorando e glorificando a Deus. A terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Aleluia.